Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio desse estudo que a gente está fazendo desse livro maravilhoso, Um Curso em Milagres. Mais uma vez, é uma honra estar aqui dando sequência a esse estudo, a esse trabalho. Hoje eu estou aqui com Gabi e nós vamos seguir juntas com a continuidade do nosso estudo. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Deia. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês para a gente fazer a leitura de mais uma sessão do livro. Então, hoje a gente está no capítulo 2, estamos na sessão número 6. Se chama Medo e Conflito. Para quem tem o livro físico, está na página 30. Então, antes de começar, vamos tirar um momento para a gente ir se interiorizando. Vamos fechar os olhos. Vai respirando fundo, aquietando a mente e vai se conectando com o seu coração. Vai firmando a sua oração para esse estudo que está no seu coração agora, que possa ser respondido através dessa sessão e que a gente possa se abrir para receber. Entrega qualquer pensamento que pode estar na frente, seja de julgamento, de preocupação, pensamentos com o tempo, qualquer pensamento que pode bloquear ou te impedir de acessar o que ele quer trazer para hoje. Aos pouquinhos, vai retornando. E vamos começar. Medo e conflito. Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizestes com que pensamentos corporais subissem a um nível da mente. Isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é uma confusão óbvia de níveis. Uau! Ok. Então vamos lá. Bom, então ele começa já trazendo uma ideia que é bem diferente na nossa mente, né? Porque a gente realmente sente quando a gente tá com medo que não dá pra controlar o medo, né? Que é uma emoção que toma conta, que é avassaladora e que a gente não tem controle. E daí o que ele tá trazendo na frase 2, né? Eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. E aí isso remete tanto à ideia dos milagres, né? Ele traz, né, os milagres são involuntários. O amor, né? Como é o nosso estado natural, então ele pode ser involuntário, pode ocorrer sem que a gente traga a consciência, sem que a gente faça uma movimentação consciente de que a gente está indo em direção a isso, porque é em essência quem a gente realmente é. Só que o medo é uma ilusão. Então a gente precisa fazer, a gente precisa acreditar nele, precisa ter algo voluntário de escolher aquela ilusão, de se identificar com aquele equívoco na mente, para que a gente possa experienciar ele. Aí ele fala um pouquinho sobre o controle dele,
que eu sinto que é essa questão, né, do quanto, da onde ele pode chegar, né, da correção que ele pode permitir, e que quando a gente está escolhendo o medo, a gente está apegado ao nosso próprio controle. Então ele não pode tirar o medo da gente se a gente antes não desistir desse medo, se não houver essa movimentação interna na nossa mente, que nos remete à ideia do próprio livre-arbítrio, né? Então, enquanto a gente não estiver preparado para dar aquele passo, mesmo que ele pudesse fazer por nós, ele não vai fazer. Ele vai esperar até que a gente possa dar aquele passo de maneira voluntária. E aí, nessa frase 6, é uma frase que parece um pouco complicada, né? Que ele fala: a presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente, né? E daí ele tá falando um pouquinho dessa confusão de níveis, né? Do que é mental e do que é corporal. E de que muitas vezes a gente... o medo, ele tá muito ligado às ideias do corpo, se a gente for parar pra pensar. Exatamente. Tudo que a gente tem medo aqui no mundo tá de alguma forma ligado ao corpo. E aí a gente pode falar de ideias mais óbvias, tipo o medo de ficar doente, de acontecer um acidente, de acontecer alguma coisa ruim com alguém que a gente ama nesse sentido. Como também medo de eu estar separada de alguém, porque eu tô acreditando no corpo, eu tô acreditando na separação. Então eu acredito que eu posso estar separado de alguém, de algum irmão, e daí eu fico com medo de que uma relação, tipo alguma coisa, possa acontecer nesse sentido. Medo de perder o emprego também está relacionada com o corpo. Por que eu preciso do emprego? Porque eu tenho um corpo, eu preciso de uma casa, eu preciso comer, eu preciso de um tanto de coisa. Então, o que ele está falando que é uma confusão de níveis, porque eu acho que realmente o problema está no corpo, quando na verdade, de verdade está na mente. E daí, como a gente confunde isso tudo, a gente dá a realidade para esse medo que vem da mente e não está de fato no corpo, ele, nesse lugar, ele não pode ajudar a gente, porque ele não consegue... Se a gente não dá o nosso passo, ele não consegue ter essa intervenção. E refletindo sobre isso, foi bem o que você falou, né? Tipo, não existe medo que não esteja conectado ao eu do ego, a uma necessidade de preservação do corpo, seja emocional, seja até mental ou físico, mas é o corpo, é uma identificação com esse eu temporário. Não existe nenhum medo que não tenha relação direta com o eu temporário. Ok, ele não tá no corpo, ele tá na mente, mas ele é sentido no corpo, né? A gente sente no corpo, e talvez por ter tanta intensidade nessa percepção no corpo que traz essa ideia de incontrolável, de avassalador. E isso é uma correção importante da gente fazer e que eu venho aos poucos aprendendo, integrando, incorporando, que é essa ideia do nosso sentir, sabe? Que ainda não é necessariamente uma verdade. Porque muitas vezes aquilo que... Eu digo isso por quê? Porque eu sinto que é um caminho, assim. Num primeiro momento existe um amortecimento que até, inclusive, impede a gente de sentir. De sentir no corpo, de sentir a vida, de sentir as coisas, né? Mas não é porque a gente sente que aquilo é real. É isso que eu quero trazer. E muitas vezes a gente deposita uma confiança absoluta no sentir, quando a gente sente. É muito difícil para a mente se desidentificar da ideia de que não, eu tô sentindo isso aqui e isso não é real. Tipo, não, é real, eu tô sentindo, como que não é real? Eu tô sentindo, como esse copo aqui, ele é real, ele tá na minha frente, como é que ele não é real? É a mesma coisa, né? E aí é um passo além, é um passo de transcendência mesmo, e não sei se resolve imediatamente, né? Simplesmente saber que esse medo não é real, que toda essa sensação avassaladora não é real, não necessariamente elimina a sensação de uma hora para outra, mas é o caminho. É o caminho. Ter consciência. E abrindo a possibilidade de entregar esse controle nas mãos de quem pode verdadeiramente curar. Sim, eu sinto que é um primeiro passo de disponibilidade, para que a gente possa acessar essa cura, porque, que nem se trouxe o medo, na nossa experiência ele parece muito verdadeiro mesmo. Então, vir alguém dizer que ele não é verdadeiro, de que isso é uma escolha, já é um passo importante na nossa mente para que a gente se abra para a cura de verdade. Sim. Eu
não fomento a confusão de níveis, mas tu tens de escolher corrigi-la. Não desculparias um comportamento insano da tua parte, dizendo que não pudeste evitá-lo. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. Uau. Tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim. Tão logo coloques o que pensas sob a minha orientação. Que lindo. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiar. Bom, aqui nesse parágrafo, né, ele traz a questão do poder dos pensamentos, né, e essa ideia de que a nossa única escolha realmente está dentro da mente, está dentro do estado da nossa mente e do que a gente vai pensar, né, e de fato a gente tem uma ideia de que os pensamentos são involuntários, mas eles estão relacionados com as nossas crenças, né, com os pensamentos, com as crenças que a gente acredita que produzem os pensamentos e os comportamentos específicos que a gente tem naquele momento. Isso me lembra muito, assim, uma vez eu vi uma professora de um curso de milagres falando sobre isso, né? Que muitas vezes quando a gente está em oração e a gente está pedindo para que alguma situação seja resolvida, ou que a gente saiba o que fazer, ou que, enfim, a gente saiba o que falar, né? E daí ela falou que uma forma da gente pedir uma oração mais efetiva é a gente pedir que Deus coloque os pensamentos corretos na nossa mente, né? Que Jesus corrija os nossos pensamentos. Então, em vez da gente perguntar, o que eu faço nessa situação? Eu, não, Deus, coloca os pensamentos corretos para que nessa situação eu saiba o que fazer. Porque, para mim, fez muito sentido, porque a gente fica muito preso no comportamento, que é isso que ele falou. A gente quer ficar mudando os comportamentos acreditando naquele pensamento antigo. Se ele muda o nosso pensamento, se ele inspira o nosso pensamento, na hora, automaticamente, o nosso comportamento vai ser dirigido em direção àquilo que é verdadeiramente útil. E daí é isso que ele fala. Sob a minha orientação, né, aí sim as coisas vão fluir da maneira correta. Mas primeiro a gente tem que dar espaço para trás e reconhecer que é na mente primeiro, para depois mudar qualquer coisa na forma. Maravilhoso, profundo, né? Profundíssimo, porque é simples, mas ao mesmo tempo precisa uma verdade interna, uma disponibilidade interna muito grande para a gente confiar que a gente realmente está direcionando esses pensamentos para o alto, né? E um sintoma, né, que a gente pode ter como um termômetro é o medo, que está ali mostrando que claramente que os nossos pensamentos não estão entregues, né? Eu digo isso porque é isso, você parece até simples, né? Então eu vou acordar, vou falar, Jesus, toma conta dos meus pensamentos e vou sair fazendo tudo que eu quiser, porque Jesus está controlando meus pensamentos. Porém, não é assim. É como que o filtro é como que autônomo. Não tem como a gente se enganar. Se a gente pra gente conseguir verdadeiramente fazer um movimento desse de entrega, o nosso comprometimento ele precisa ser verdadeiro, senão a gente vai sentir medo, senão a gente vai sentir angústia, a gente vai sentir ansiedade, vai ficar bem escancarado que a gente não está entregando nada. Então, é isso. Profundo. É simples, mas envolve outras... envolve uma abertura, uma entrega muito grande. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura.
Quando estás amedrontado, escolheste errado. Essa é a razão de sentir-te responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não teu comportamento, e isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. Sim. Sinto que aqui ele ressalta novamente, né, essa questão de pedir pela cura na mente mesmo, né? De pedir pela cura nos nossos pensamentos e não necessariamente na forma. E, nossa, assim, realmente é um lugar que ao mesmo tempo que nem quando eu compartilhei da oração, que traz uma leveza, porque nesse lugar a gente pode entrar também numa confiança de que às vezes até o que parece que está errado, às vezes está certo e está sendo utilizado, né? Mas ao mesmo tempo também é um puxão de orelha nesse lugar de quantas vezes a gente está pedindo pela correção só na forma, né? Quantas vezes a gente está entrando em oração para conseguir aquele objetivo específico e não, de fato, a cura na mente, né? E é até interessante porque essa semana eu tive algumas experiências relacionadas ao meu trabalho que são muito repetitivas, de insegurança, que eu sempre fico pedindo mudanças na forma. E essa foi uma semana que eu olhei isso muito na mente e eu vi muito essa reflexão de enquanto eu ficar pedindo para que, sei lá, que eu trabalhe melhor, que eu tenha resultados melhores, eu vou estar continuando reforçando só aquele pensamento de insegurança. Eu vou estar querendo estar no controle, que é o que ele fala. E aí o medo vai tomar conta do controle de tudo, né? Porque aí parece que não entrega. O que entrega, e se entrega muito, a gente se apega àquele resultado. E aí a gente continua só preso na forma, no medo. E aí eu vi ele muito me convidando nesse lugar da mente de entregar mesmo os pensamentos, entregar tudo mesmo, assim, o que é feito, como é feito, o que é dito, sabe? Pra ir nesse lugar de ser dirigida, onde, bom, eu estou aqui disponível, que é a oração, inclusive da última sessão, né, de ser verdadeiramente útil. Eu estou disponível para experienciar aquilo que você considera que é o melhor para mim, né? E aí, nesse lugar, eu quero a cura na mente, eu quero a cura da paz, e não necessariamente do que vai ter esse desfecho, qual que vai ser esse desfecho. Porque senão a gente fica preso nisso que ele falou, eu quero ficar mudando o comportamento para ter um resultado específico, enquanto eu estou identificada completamente com aquela ideia na minha mente. E aí eu fico aterrorizada, porque eu estou fazendo uma confusão de níveis e continuo acreditando naqueles medos. Sim. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendente com passividade às criações equivocadas da tua mente. O resultado particular não importa, mas o erro fundamental sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. Sim. Sinto que aqui ele reforça de novo, né? Isso que a gente tem falado. Ele fala sobre a nossa tolerância, né? As divagações da mente. Tem outro trecho do livro que ele fala sobre isso. Ele fala, a tua tolerância à dor é, tipo, absurda, mas ela tem limites. Que é quando ele fala desse limite onde a gente decide pela cura, né?
E que se identificar com essas divagações, permitir essas divagações, se identificar com esse mundo, é muito essa grande tolerância que a gente tem para viver esse sofrimento. Mas que tem um limite, que chega um momento que a gente fala, não, chega, isso aqui não dá. Não dá mais para continuar aqui, e eu quero algo diferente, tem que ter outro jeito de viver. E aí ele fala no 7, né? O resultado particular não importa, mas o erro fundamental sim. E daí o que ele tá falando é do medo, eu sinto em geral, né? O problema não é o medo que você tá tendo, assim, sei lá, se o fulano vai falar com você, se isso aqui vai dar certo, se vai dar errado, o medo específico. Não é esse o problema é o erro fundamental, que é essa identificação que você primeiro criou com esse equívoco, que na verdade é o mesmo problema em todas as situações que a gente enfrenta. Então, todos os medos que a gente tem é essa escolha pela separação que ele falou, né? Você escolhendo a separação, escolhendo a ilusão cada vez mais. Então, a gente precisa corrigir esse erro fundamental. Isso sim que é importante. Não o medo em específico. E vem pra mim, né? Fica voltando pra mim, porque eu reconheço na minha história, assim, depois que esse livro entrou na minha vida e esse conhecimento dessa forma entrou na minha vida, em alguns momentos em que eu tô passando por um desafio, por uma tristeza, por uma raiva ou por um medo, eu me lembro de pedir a correção na mente. E é algo que... E eu queria só verbalizar isso aqui para você que está ouvindo, porque é algo que eu sinto que faz muita diferença, sabe? Não é só o fato de pedir, corrigir minha mente, é de sentir esse pedido dentro do desafio, porque eu já me reconheço, né? Quando eu percebo o medo, quando eu percebo a raiva, ok, estou identificada com o meu eu temporário, né? Em algum nível eu estou confundindo aqui as coisas, ok, mas eu não deixo de sentir. Não é o fato de reconhecer que me impede de sentir no corpo as sensações, enfim. E então é isso. No meio da turbulência, eu me lembro de pedir, corrija minha mente. E de abrir verdadeiramente um espaço. Quando eu falo isso, é porque as palavras são muito limitadas para a gente explicar, né, esse processo. Mas talvez você que está ouvindo, você, Gabi, possa compreender o que eu quero dizer. É pedir com intenção, é realmente se abrir, é um gesto de humildade, sabe? De você verdadeiramente reconhecer que você não sabe, e que você sabe que existe um caminho que você não está conhecendo naquele momento, entende? Porque é isso, nos momentos, ainda mais dependendo do tamanho do que a gente acha, né, que é o desafio, é quase que impossível falar, não, isso aqui não existe, isso aqui... e se abrir para a possibilidade de tudo aquilo não ser nada, de tudo aquilo ser uma ilusão, é um gesto corajoso e é isso. É sobre abrir em sensação, em vibração, a possibilidade para correção na mente. Né? Sim, daí eu sinto que é um movimento bem interno mesmo. E eu acho que quando a gente acessa esse lugar numa oração mesmo, profunda e verdadeira, o que vem pra mim pelo menos assim, que aparece na minha mente, que quando eu tô muito identificada com medo, é como se ele realmente não pudesse deixar de existir, sabe? Ele é muito real mesmo aqui na minha frente. Eu não tenho essa possibilidade de eu enxergar isso como nada, como não estando aqui, sabe? Às vezes até é uma ideia de que não tem como eu não ter medo disso, eu preciso ter medo disso, que é amedrontador, né? É amedrontador. E só que quando eu faço essa movimentação de entrar em oração para entregar nesse lugar, o que eu vejo, pelo menos internamente, quando eu faço com mais profundidade, é um abrir mão mesmo, sabe? É como se você abrisse mão daquele sentimento, daquele desejo. E aí você acessa, mesmo que às vezes por um pequeno instante, aquele estado de paz, né? Aquele estado onde, nossa, existe esse lugar onde esse medo não me afeta, ele não existe. E acho que até é interessante para dizer que não necessariamente a gente está negando a situação que está acontecendo na nossa frente, mas que a gente está negando o sentimento, o estado da mente que aquilo está ocasionando. Então eu posso continuar percebendo o que está acontecendo, mas não tão aterrorizada, não com aquele estado da mente perturbado que estava antes. Existe uma possibilidade de eu lidar com isso
sentindo paz, sentindo confiança em Deus, sentindo que eu tô amparada, que eu sou amada. E aí, essa é a oração verdadeira, é isso que eu quero sentir, é assim que eu quero atravessar essa situação. E aí a gente se reposiciona na mente nesse lugar. Lindo. 5. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma coisa o que quer fazer uma outra coisa é ultrajado. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazer. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa à vida em seguida. Sempre que há medo, é porque ainda não escolhestes em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. Bom, aqui ele vai trazer uma ideia para o medo que é um pouco diferente, né? Porque a gente está acostumado com essa ideia do conflito na mente, né? Que o medo representa o conflito na mente. Até porque ele representa, querendo ou não, a divergência entre duas escolhas principais, né? Entre a mente certa e a mente equivocada. Então, eu estou agindo pelo ego, porque no fundo a gente só tem essas duas escolhas. Ou eu estou agindo através do espírito, através da inspiração. E às vezes é isso que ele fala. E a gente quer um resultado, mas fazendo uma outra coisa. Então às vezes eu quero, enfim, ser feliz, mas eu tô ali fazendo um comportamento que eu sei que pode me manter ali numa situação desafiadora. E aí, e também tem essa coisa da gente estar fazendo sem querer, inteiramente estar fazendo o que a gente gostaria, né? Que é quando a gente está já conflitado na mente. Porque essa que é a questão do sentir, que é muito difícil, né? Porque tem o sentir do corpo e tem o sentir das emoções que trazem muita ilusão, mas tem também o sentir desse aspecto espiritual, da inspiração, de Deus, que ajudam a gente na guiança. E muitas vezes, quando a gente está conflitado, então eu tô fazendo uma coisa que eu sinto que eu não deveria estar fazendo, é porque lá no fundo eu já estou recebendo a instrução, eu já estou recebendo a guiança de que aquele caminho não é o caminho que eu devo estar fazendo, sabe? E eu estou me identificando ainda com aquele padrão antigo, já recebendo que aquele não é o comportamento, não é o lugar, não é a situação que eu deveria estar naquele momento. E aí eu fico conflitada na mente, começo a ter medo, porque isso é de fato a própria ideia, né, da mente dividida. Porque é uma mente que ao mesmo tempo está acreditando ali no Espírito Santo, mas ela está acreditando ainda no ego, no medo do ego. E isso vai ser uma grande questão, né? Toda vez que a gente pensa mesmo numa decisão, isso fica muito claro. Porque parece que tem um caminho que é certo e parece que tem um caminho que é errado. E toda vez que a gente se identifica com isso, tem muito medo na mente, porque a gente pensa, se eu escolher o caminho errado? Então, e aí a gente vai para as ideias de medo, que são sempre ideias do ego. Então a gente acaba se identificando que vai ser uma catástrofe se eu fizer isso. E aí eu já tô conflitada, porque eu já tô sentindo que é pra eu fazer o diferente.
Porque às vezes a intuição tá dizendo que é pra fazer diferente. Só que eu tô identificada com o pensamento que se eu fizer diferente vai dar muito errado, por exemplo, que uma coisa ruim vai acontecer. Então, assim, esse conflito na mente acaba se tornando a raiz do medo. Porque quando a gente decide com Deus, a gente decide em paz, que é isso que ele trouxe, né? Então não tem conflito, tem paz na mente. A gente tá certo daquilo que necessita ser feito. Eu sinto que esse parágrafo ele é bem profundo. Acho que ele fala até mais coisas do que só isso, mas assim, esse foi o nível que eu consegui acessar. Então, mas eu acho que pode ter mais coisa. Tem algo sobre também que eu sinto, né, sobre a inteireza. A inteireza na escolha, tipo, a escolha ela requer presença. Escolher, como você falou, né? Às vezes a gente tem consciência, a gente já tem uma intuição ali que guia e aí a gente escolhe. Mas se a gente fica nesse conflito é porque a gente não está totalmente. É como não ter colocado os dois pés na escolha, né? A gente fica com um pezinho aqui, um pezinho ali. Isso em algum nível é fragmentação. É uma ausência de presença, de inteireza na escolha. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente, mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, vou repeti-la, urgindo para que ouças. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. E isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma mente unificada. Bom, aqui eu sinto que ele fala de bastante coisa, né? Ele começa falando sobre essa questão da disponibilidade, né? Que a nossa disponibilidade, ele fala que agora a gente ainda tem que pedir, porque a nossa disponibilidade ainda não chegou nesse lugar de ser involuntário, que a gente ainda tá muito identificado com muitas coisas antes, né? Mas que ele nunca pede, o Espírito Santo nunca pede aquilo que a gente não tá disposto a fazer. E isso é muito lindo, gente, porque muitas vezes a gente vai se colocar nesse lugar de que Deus vai pedir uma coisa impossível pra gente, Deus quer uma coisa muito difícil e tal. E ele leva a gente muito pra esse lugar da leveza. Não, é só aquilo que você realmente estiver preparado e disponível pra fazer. Não quer dizer que você não vai atravessar barreiras, que você não vai ter que desfazer algumas identificações que você tem com esse ego pequeno. Mas no fundo existe um pedido na sua mente verdadeiro para que você experiencie aquilo, sabe? E aí ele fala, né, que até que você possa reconhecer que a vontade de Deus não tem tensão, porque ela é a tua vontade também, porque é a sua vontade pela felicidade perfeita. Bom, eu sinto que é mais ou menos isso nesse parágrafo. Sete. O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber antes de tudo que o conflito é uma expressão de medo. Dize a ti mesmo que de alguma forma tens que ter escolhido não amar, ou o medo não poderia ter surgido. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo mais amplo de aceitação à expiação como o remédio. Esses passos podem ser resumidos dessa forma.
Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Tenho enfatizado que o milagre ou a expressão da expiação é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. O reconhecimento desse valor é restabelecido na expiação. É óbvio, então, que quando tens medo, te colocastes em uma posição em que necessitas da expiação. Fizeste alguma coisa sem amor, tendo escolhido sem amor. Essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida. Como havia necessidade do remédio, ele foi estabelecido. Enquanto reconheces apenas a necessidade do remédio, continuarás amedrontado. Contudo, assim que aceitas o remédio, abolistes o medo. É desse modo que ocorre a cura verdadeira. Muito bonito. É que ele traz essa ideia do medo como sendo a falta de amor, né? Uma escolha na mente não amorosa. E aí eu sinto principalmente no final desse parágrafo 8, né? Que ele fala que enquanto reconheces apenas as necessidades do remédio, continuarás amedrontado. E muitas vezes é para esse lugar que o ego nos leva. De tipo, eu já entendi que o medo é uma ilusão. E eu estou com medo aqui. Eu preciso corrigir a minha mente. Daí eu preciso corrigir minha mente, sentindo medo. E aí me sentindo mais amedrontada, porque eu não só estou com medo, como eu estou alimentando uma ilusão e eu não estou fazendo minha lição de casa, porque o medo não foi embora, então eu não corrigi minha mente. Então, enquanto a gente ficar só focado que a gente não tem aquele remédio, que a gente precisa daquele remédio, a gente só vai continuar amedrontado, isso não vai resolver. E daí o passo é um passo mais profundo, né? De dar esse passo para trás e pedir, de fato, essa correção no medo, tomar o remédio. Porque só tomando o remédio que a gente vai conseguir curar. Né? E esse remédio, ele tá disponível, que é a expiação, e ele tá disponível a todo momento. Uau, que lindo. E profundo. Bem profundo. 9. Todos experimentam medo. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecerem por que o medo ocorre. Poucos apreciam o poder real da mente, e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Porém, se espera poupar-te do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Ela nunca dorme, a cada instante está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. À primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo é arrogância, mas não é essa a razão real pela qual não acreditas nisso. Preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real porque de fato tens medo deles. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas a custo de perceber a mente como impotente. Se acreditas que o que pensas não tem efeito, podes deixar de ter medo do que pensas, mas dificilmente estás propenso a respeitar teu pensamento. Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Uau! Sim.
Sim. Sinto que ele leva a gente mesmo pra esse lugar que é um lugar novo, né, na nossa mente, porque a gente realmente foi condicionado a não acreditar que um pensamento é tão importante assim. E eu nem sei se ele tá realmente falando só desses pensamentos conscientes. Eu sinto que talvez ele esteja falando de um pensamento maior, sabe? Interno, de uma escolha maior que às vezes é até mais profunda e que às vezes a gente nem percebe que tem. E essa frase que ele falou, que é a frase 11: isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas o custo de perceberes a mente como impotente. E eu sinto que traz, né, tanto aquela ideia que a gente já conversou sobre como que a gente criou esse mundo, né? Então, existe muita culpa na mente porque tem uma culpa muito grande da gente ter criado o que a gente criou, porque a gente sente que a gente separou de Deus, né? Então, uma forma da gente lidar com isso é a gente diminuir a nossa consciência em relação ao nosso próprio poder, né? Em relação à nossa responsabilidade, entre aspas, disso. Que ele traz, que na última instância não existe, a gente não é responsável por nada disso porque a gente não fez nada. Então essa é a grande questão da dissolução da culpa com o curso de milagres. É a gente conseguir realmente receber na mente que nada foi feito. Mas enquanto a gente acredita que a gente fez, né, que a gente fez uma coisa horrível, muita culpa na mente, que a nossa mente é muito poderosa e que é melhor a gente não acessar isso, né, para que a gente não tenha consciência do que a gente de fato fez, a gente vai continuar percebendo a nossa mente como pequena e impotente. É profundo, Gabi. É muito lindo, assim, tem uns pontos aqui tocantes, mas ao mesmo tempo é isso, é muito profundo, né? Porque é uma autorresponsabilidade, é uma responsabilidade muito grande para abraçar de uma hora para outra, a gente entrar nesse lugar de reconhecer o poder do pensamento. Reconhecer o poder, que como você falou, às vezes é muito mais profundo, às vezes vai além de um pensamento linear, né? Às vezes é um estado de ser ali. E é isso, é muito profundo. É preciso consciência e uma intenção muito honesta de cura para ir abraçando essa verdade, sabe? Abraçando não só no sentido de saber com a mente, mas de trazer para a prática, né? Trazer, imagina, é mais confortável. Não é que é confortável porque a gente vive numa miséria e a gente tem uma tolerância com essa miséria muito grande, né? Mas imagina se eu vou me responsabilizar por tudo que eu penso a partir de agora. Eu que tenho essa tendência, eu falo assim, eu ser humano, né? Não eu, André, eu tô generalizando assim, eu que tenho essa tendência a ficar me chicoteando a cada erro. Como é que eu posso? Então é melhor não. O pensamento não é tão sério, ninguém tá vendo, é meu bastidor, né? É o meu pensamento privado. E aí eu vou ignorando e nisso ignorando o poder de cura, o poder de expiação que tá ali presente, né? Constantemente. Profundo, profundo. E um puxão de orelha, como você fala. Tipo, um puxão de orelha, uma chamada aí de atenção. Ok, não existe pensamento que não produza uma forma em algum nível. Essa última frase, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, até pelas questões que estão acontecendo no nosso grupo, sabe? Que pra mim é muito profundo essas conexões de pensamento nossas, sabe? E que tá ficando mais intenso, é impressionante e ao mesmo tempo me traz esse chamado para responsabilidade. É real, isso existe, isso está acontecendo. Todos nós estamos atravessando em algum nível essa ampliação. A gente está vivenciando uma ampliação da nossa consciência e é isso. É um momento de muita responsabilidade. E confiança também. Confiança em Deus, em Jesus e que a gente não tá sozinha. É isso, gente. Terminamos essa sessão. Olha, ok. Quando eu vi o tema da sessão, falei medo e conflito, putz. Eu não li antes, mas eu já pensei, pronto, é hoje. Hoje, véspera de eclipse.
Vamos ter um Mas, conflito. mas atravessamos aqui em paz, graças a Deus. E é isso. Espero que você esteja aproveitando também esse conhecimento. Se você não ativou o sininho, você pode ativar aí para receber. A gente tem buscado, né, manter essa consistência semanal desses encontros. E é isso. Gratidão, Gabi, pela sua condução linda. Gratidão a você que está ouvindo. Agradeço a Deus também pela nossa disponibilidade e que a gente possa, a cada passo, a cada dia, se abrir mais para receber aquilo que é do nosso merecimento, aquilo que a gente está pronta para receber. A expiação, a cura na mente. É isso, gratidão, até o próximo. Quer falar alguma coisa? Não, só ia falar amém. Amém, amém. É isso. Gratidão, até o próximo podcast. Beijo.